Olá, irmãos, graça e paz, a paz da eterna paz de Auxa. Mais uma vez aqui nós retornando ao canal de Vento de Auxa para dar continuidade aos nossos estudos. É importante nós dedicarmos tempo ao exame das Escrituras. E Auxa diz: examinai as Escrituras, porque julgais ter nela a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Além de nós examinarmos, para poder compreender e entender aquilo que o Eterno ele quer nos falar, a palavra também tem o poder de nos santificar. Ela diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade, e nós cremos nisso. Então, assim, para iniciar, eu gostaria aqui de deixar dois recadinhos para os irmãos. O primeiro é que, mais uma vez, aqui abrir o convite para vocês que ainda não são inscritos no canal de Vento de Auxa, que venham se inscrever no nosso canal e assim participar dos estudos que aqui são examinados, são colocados aqui no canal. Após a sua inscrição, você ativando o sininho, você vai receber as notificações dos vídeos que aqui são publicados, enfim. Então fica aqui o nosso convite, se inscreva no canal de Vento de Auxa, os que já são inscritos, eu agradeço a inscrição e estamos aqui na caminhada. O outro recadinho é que nós estamos aqui no canal abrindo um quadro com o título de O Dica de Hoje. O Dica de hoje é interessante porque ele vai trazer para você, meu irmão, minha irmã, a indicação de livros para o fortalecimento da fé e também livros que nós usamos aqui como fonte de pesquisa para formalizar as nossas convicções, as nossas crenças de acordo com os acontecimentos históricos à luz da palavra do Eterno. Então, para iniciar esse quadro, o Dica de hoje, o livro que eu gostaria de deixar aqui para vocês é O Peregrino, de John Bunyan. John Bunyan ele viveu no século XVII. E no século XVII, na Inglaterra, era proibido o mensageiro não ordenado pregar a mensagem. John Bunyan ele não era ordenado pela igreja. E mesmo assim, ele, pelo amor que ele tinha à verdade, à palavra, ele pregava a mensagem. Por conta disso, ele foi preso. E nos 12 anos que o irmão John Bunyan ele teve preso, ele teve um sonho, que é justamente o conteúdo deste livro aqui, O Peregrino. O sonho vai narrar a história de um personagem chamado Cristão, que ele se depara com um livro e pesquisando, lendo esse livro, ele vai compreender e entender que ele vive na cidade da destruição, na cidade que está condenada a ser destruída. E rapidamente ali ele, compreendendo essa mensagem, ele entende que tem que fugir da cidade e ir em busca da cidade celestial, porque é onde ele vai encontrar abrigo, refúgio, guarida. E ele, após compreender esses assuntos, ele vai informar a sua família, seus familiares, sua esposa, seus filhos, e os mesmos não dão muito crédito à mensagem do cristão. E o que é que acontece? O cristão ele toma a decisão de ir em busca da cidade celestial, ou seja, ele quer fugir da ira vindoura da condenação, do qual a cidade da destruição está condenada. Então ele vai iniciar a sua peregrinação, e daí é que vai contar os fatos narrados aqui no livro. E a ideia do livro é nós nos transportarmos para o personagem, nós vivemos o personagem, porque nós também estamos nessa caminhada, levando para o contexto espiritual. Nós estamos nessa caminhada e precisamos vencer os obstáculos que estão à nossa frente. Daí o livro ele vai ser um fortalecimento para a nossa fé, para nós continuarmos avançando dia após dia a caminhada, sem se desviar nem para a direita nem para a esquerda, seguir em direção aos céus, em seguir em direção à Nova Jerusalém, a Nova Yauxalã. Então, fica aqui o nosso quadro estreando, dica de hoje, o livro de John Bunyan, do século XVII, O Peregrino. Que você faça uma boa leitura do livro. Se você que já leu esse livro, parabéns para você que já leu esse livro, deixa aqui nos comentários o que você achou do livro. Se você que ainda não leu, mas que tem o desejo de ler, eu aconselho você a ler esse livro. Ele vai lhe fortalecer a sua fé, a sua caminhada. Louvado seja o Eterno. Então, irmãos, dando sequência aqui
do canal, nós vamos tratar agora do nosso estudo da palavra do Eterno, que tem a ver com o abominável da desolação. Quem seria o abominável da desolação, hein, gente? Quem é que vocês poderiam dizer o que seria o abominável da desolação? Se alguém lhe perguntasse, irmão, quem é o abominável da desolação? O que você diria? Qual a sua resposta? É justamente sobre isso que nós vamos tratar. Eu acredito que o vídeo ele vai ter 2 momentos, 2 estudos, porque é um estudo até longo. Então, assim, para nós iniciarmos, eu gostaria de convidar os irmãos a abrir a Escritura no livro do Evangelho de Mateus, o Evangelho de Matitial. A partir do capítulo 24, do verso 15, onde aqui vai nos falar. Gostaria de pedir que você abrisse a sua Bíblia. No capítulo de número 24, estou abrindo aqui a minha. O verso 15. Verso 15, onde aqui Yahshua ele vai falar. Quando, pois, virdes o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê, entenda. Que seria o abominável da desolação? Yahshua ele dá algumas dicas aqui para nós. A primeira que nós podemos tirar aqui é algo que será visível. Quando, pois, virdes. A segunda é que o abominável da desolação estará presente no lugar santo. O que seria o lugar santo? Na época de Yahshua ali, o primeiro século da igreja, vamos dizer assim, a Terra Santa, né, a Jerusalém. Jerusalém é o lugar santo. Hoje ainda é considerado como uma Terra Santa, Jerusalém. E o que Yahshua nos aconselha, aconselha a igreja, no verso 16 vai falar, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. É a fugir. Quando vocês virem o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê entende. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, diz Yahshua, fujam da presença do abominável da desolação. Então, o que seria o abominável da desolação? É algo visível. É algo que vai se apresentar no lugar santo ou na terra santa. E quando se apresentasse, deveria-se fugir. E quando Yahshua ele cita o profeta Daniel, que é o ponto de partida do estudo, o que vem na minha mente com relação aos acontecimentos históricos é o capítulo 7 do profeta Daniel, quando fala ali do animal terrível e espantoso, do quarto animal da profecia, do capítulo 7, que seria o animal terrível e espantoso, que o profeta viu sobre modo forte, que tinha dentes de ferro, unhas de bronze, que devorava e fazia em pedaços e pisava aos pés do que sobejava, ou seja, o animal terrível e espantoso que o profeta Daniel viu ali na sua visão do capítulo de número 7, o quarto animal, que tem a ver com o Império Romano. O quarto animal da profecia, nós sabemos, isso aqui já é debatido no canal Advento de Yahshua, que o quarto animal da profecia do capítulo 7 do profeta Daniel é o Império Romano. E é interessante como o profeta ele vê esse animal, as características que esse animal tem e atrai a sua atenção. Diz lá a profecia do capítulo número 7 que o profeta Daniel ele teve o desejo de conhecer a verdade a respeito do quarto animal. E o quarto animal é justamente o Império Romano. O Império Romano ele vai trazer daqui para a mensagem que Yahshua falou, ele vai
sitiar Jerusalém, a Terra Santa, Jerusalém, a cidade de Jerusalém, por volta do ano 66, depois do Messias. 66 da nossa era, o primeiro século da era cristã, através do general Sérgio Galo. Sérgio Galo, ele vem com o exército e ele sitia Jerusalém, faz um cerco sobre Jerusalém, ao redor de Jerusalém. Só que, em um determinado momento, vai chegar alguma mensagem ali para Sérgio Galo, que está liderando ali aquele exército, que ele deve retornar para Roma. Acredita-se que por causa da morte do imperador e que um novo imperador estava surgindo, iria tomar posse do império. E Sérgio Galo, ele tinha que retornar para a capital do império porque esses assuntos estavam sendo tratados. O imperador havia morrido e que o novo imperador iria suceder o trono e que o exército ele tinha muita influência sobre essa questão de quem sucederia o trono quando o imperador ele acabava morrendo. Então, quem iria suceder o exército tinha força de opinar. E Sérgio Galo ele teve que retornar para Roma. E nesse inteirinho do ano 66 até o ano 70, o imperador que ascende ao trono é o general Vespasiano. Vespasiano ele assume o trono do Império Romano. E a partir dali, ele dá ordem ao seu filho, Tito, general Tito, ele vem uma segunda vez agora, o Império Romano vem a segunda vez para sitiar Jerusalém. Então o general Tito, ele, já no ano 70, ele sitia novamente Jerusalém, faz um cerco à cidade, para que ninguém fuja da cidade, porque a cidade ela foi condenada. A verdade é essa, ela foi condenada. Só que nesse inteirinho do ano 66 para o ano 70, quem ouviu a mensagem de Yahshua, quando Yahshua esteve na terra pregando a mensagem, fugiu, porque eles perceberam, eles viram o abominável da desolação no lugar santo, na terra santa. Então, eles tinham que fugir. E assim, os Yaldins convertidos à mensagem de Yahshua fizeram, eles fugiram. A história conta que eles fugiram para a região da Pérea, as montanhas, e lá se abrigaram, buscaram refúgio. Mas teve aqueles que não saíram da cidade, que ficaram na cidade, e ali foram pegos por conta do segundo cerco feito pelo general Tito. E quando a gente lê a história da queda de Jerusalém no ano 70, Flávio José, ele é um historiador que vai falar muito a respeito desses assuntos. Ele viveu no primeiro século da igreja e ele presenciou esses acontecimentos. Flávio José, ele relata os fatos acontecidos ali na queda de Al-Shalom e é algo assim que nós devemos analisar profundamente o relato de Flávio José. E aqui, em um segundo momento, é um livro que nós vamos deixar também para vocês pesquisar. Nós vamos apresentá-lo aqui no canal, que é um livro histórico, de onde nós extraímos muitas informações. E Flávio José, ele narra esses acontecimentos. Ele diz que teve um momento em que uma mãe, diante a fome que assolava Jerusalém naquela época, Jerusalém estava sitiada, e as pessoas que estavam dentro não tinham acesso à parte exterior da cidade, ou seja, não tinham como adquirir alimentos, e ele relata a história de uma mãe que cozinhou, assou o próprio filho e comeu as carnes do próprio filho para poder sobreviver. E aí vem uma passagem que Yahshua fala aqui no próprio capítulo 24, ele vai falar aqui no verso de número 19, irmãos. Yahshua diz assim: ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Então, eu me lembrei
do relato de Flávio José, quando ele conta a história dessa mãe que cozinhou o próprio filho e se alimentou das carnes do próprio filho. É algo até para nós inacreditável. Mas isso é relato, isso é história, está registrado. E acho também diz, ai das que estiverem grávidas. Imagine as gestantes, as grávidas, vivendo nessa época dentro de uma cidade sitiada em que o exército estava ao redor. E quando nós analisamos esse contexto, é preciso que você leia a história, os acontecidos, para que você compreenda, amplie o seu quadro de visão, vamos dizer assim. É interessante que o Império Romano, naquele momento, ele se comportou como, de fato, um animal selvagem. Um animal selvagem que acuou a sua presa. O Império Romano, ele é o animal selvagem, o animal terrível e espantoso, descrito pelo profeta Daniel, que tinha unhas de bronze, dentes de ferro, que devorava e fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobejava. E Jerusalém, os ialdinos, os judeus que estavam dentro do templo, era presa, acuada dentro da sua toca, dentro da cidade, em busca de refúgio, em busca de abrigo, em busca de proteção. E esse animal feroz e a sua presa ali, vivendo esse momento. É interessante porque a gente se pergunta por que teve que ser assim. E quando nós lemos as Escrituras, eu gostaria de convidar os irmãos a abrir aqui o capítulo de número 23. Verso 37, irmãos. Olha o que Alcha diz quando ele vê Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos, como a galinha ajunta os seus pintinhos debaixo das asas, e vós não o quisestes. É interessante que Alcha ele faz essa comparação. Ele sempre leva a nossa atenção, para ficar de forma mais didática a mensagem, com os acontecimentos do dia a dia. E nesse momento aqui ele compara a atitude de uma galinha cuidando dos seus pintinhos. É interessante porque a galinha, do seu cuidado, ela coloca, no momento que está frio, ela coloca seus pintinhos ali tudo embaixo das suas asas, né? Aquecendo-os, protegendo-os do frio. Quando o gavião vem e tenta atacar um dos seus filhos, ela vai em cima, ela defende. Ou seja, e Alcha ele faz essa comparação. Era isso que Alcha queria fazer, defender Jerusalém. Mas qual era o comportamento desse povo, irmãos? O texto diz: mata os profetas e apedreja os que te foram enviados. Jerusalém matava os profetas, irmãos. Apedrejava os que eram enviados. Quando nós olhamos para a primeira queda de Jerusalém, na época de Nabucodonosor, foi parecido. O povo vivia em apostasia, longe da verdade, querendo viver conforme as nações pagãs viviam. O Eterno levantava os profetas, entre eles, na época de Nabucodonosor, que viveu na época, o profeta Jeremias, Irmial. E esse profeta anunciou
os juízos do Eterno se o povo não se arrependesse. Leia o livro do profeta Jeremias, irmão, você vai ver lá. Jeremias anunciava que o rei do norte viria. E o povo não acreditava. Foram anos e anos pregando a mensagem. Além do profeta Jeremias, tinha outros profetas pregando a mensagem. E o povo não se convertia. O povo é duro, irmão. O povo é duro. Não escuta a mensagem. Até que veio o juízo do Eterno. O Eterno, ele, de fato, ele não é que ele traga o inimigo, ele retira a sua proteção. O Eterno, ele retira a sua proteção. Então, quando o Eterno, ele retira a sua proteção, a pessoa, o indivíduo, a cidade, ela fica vulnerável. E o inimigo avança. Foi assim que Nabucodonosor veio, com seu exército, sitiou Jerusalém. Após 2 anos, derrubou os muros de Jerusalém, adentrou na cidade, derrubou a cidade, derrubou o templo, destruiu o templo, aprisionou o povo e levou o povo cativo. Entre eles estava o jovem Daniel e seus companheiros, Ananias, Misael e Azarias, e levou para a cidade de Babilônia. E por lá passaram-se 70 anos, diz a profecia. E é interessante que se nós entendemos que o abominável da desolação é só essa questão do Império Romano, então nós teríamos que entender que o abominável da desolação já aconteceu na época do próprio profeta Daniel. Quando Nabucodonosor, ele vem e sitia a cidade. Derruba os muros, adentra na cidade, derruba a cidade, derruba o templo e aprisiona o povo. Mas o abominável da desolação é mais do que isso. Não é só o fato de derrubar a cidade e o templo, não. De aprisionar o povo, não. Vai além disso, nós vamos ver em um segundo momento. Como eu disse no início, nós vamos dividir esse estudo em 2 momentos. Vejam que os acontecimentos com Jerusalém no ano 70 e os acontecimentos com Jerusalém na época do profeta Daniel, do profeta Jeremias, são muito parecidos, são muito idênticos. E a mensagem diz: quando, pois, virdes o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel. Então, isso dá a nós entendermos, usando o nosso raciocínio, que a abominação da desolação não é só o fato do exército vir e sitiar a cidade, destruir o templo e aprisionar as pessoas e assassinar as pessoas. Não, porque isso já aconteceu na época de Nabucodonosor. Então nós teríamos que reconhecer que a abominação da desolação já havia acontecido na época de Nabucodonosor, quando o mesmo invadiu a cidade, destruiu a cidade, o templo e aprisionou o povo. Então, quando Yahshua ele diz: quando pois vide o abominável da desolação de quem falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê entenda, vai além desses acontecimentos. Por quê? Porque a vinda do Império Romano, liderado pelo general Tito, e a vinda do exército de Nabucodonosor, liderado pelo exército de Nabucodonosor, exército romano e o exército de Nabucodonosor, são juízos do Eterno. O Império Romano e o Império Babilônico, através deles, os juízos do Eterno recaíram sobre a cidade de Jerusalém, sobre a cidade de Al-Shalom. Recaíram sobre os judeus, sobre os Yaldins,
E quando nós lemos nas Escrituras o momento em que Yahushua estava sendo julgado pelos romanos, porque Yahushua ele foi entregue aos romanos pelos próprios Yaldins, pelo seu próprio povo, a sua própria gente, naquele momento ali que ele estava sendo julgado, e que Pilatos pergunta a quem eles queriam que soltasse, se a Yahushua ou a Barrabás, e eles preferem Barrabás, e depois dizem que seu sangue recaia sobre nós e sobre nossos filhos, nós vemos os juízos acontecendo. Não que o Eterno, irmãos, ele seja, vamos dizer assim, vingativo. Não é isso, é porque ele retira a sua proteção. Ele se afasta. Porque ele é rejeitado, irmãos. Ele foi rejeitado através do seu filho. O seu filho foi rejeitado. Agora imagine uma pessoa sem o Eterno, sem o Espírito do Eterno. Imagine um povo, uma comunidade, uma nação sem a presença do Eterno. O inimigo avança. Ele domina. E foi isso que aconteceu com Yahushua. Foi isso que aconteceu com Jerusalém. Foi isso que aconteceu com os irmãos Yaldins. Então, nesse primeiro momento da mensagem, nós vamos refletir apenas nesses pontos. Abominável da desolação de que falou o profeta Daniel no lugar santo. O exército romano, liderado pelo general Tito. Os acontecimentos que precederam a queda de Jerusalém. E depois nós vamos adentrar mais fundo na mensagem e compreender quem é o abominável da desolação na nossa época. Porque na nossa época, a abominação da desolação está aí. Visível também. No lugar santo. E no segundo momento nós vamos compreender esta mensagem. Mas eu gostaria que os irmãos refletissem nesses pontos. Em que muitas vezes, quando nos afastamos da presença do Eterno e deixamos de buscar o seu poder para vencer as provações e tentações que o inimigo nos coloca à nossa frente. Nós só estamos aqui, irmãos, porque o Eterno nos guarda. Senão o inimigo já teria avançado. Já teria nos aniquilado. E nós temos muito a agradecer, e a louvar e a reconhecer ao Eterno pela sua proteção, pelo seu cuidado, pela sua provisão. Que os irmãos fiquem na paz. Paz da eterna, paz de Yahushua. Reflitam nessa primeira parte do estudo. E no segundo momento, nós retornaremos e daremos continuidade ao estudo a respeito de quem é o abominável da desolação na nossa época. Na época dos Yaldins, na época dos judeus, que viveram no primeiro século, foi o Império Romano. Que após o Eterno retirar sua proteção sobre a cidade, o inimigo avançou. Como um animal feroz que acuou a sua presa. E quando o animal feroz, irmãos, ele alcança a sua presa, o que ele faz? Ele tira a presa da toca, leva para fora e ali ele a espedaça. Devora suas carnes.
A proteção não estava na cidade de Jerusalém, dentro dos muros de Jerusalém, no templo. A proteção não estava no templo. A proteção está no Eterno. É Ele que cuida de nós. Louvado e exaltado seja o nome do Eterno e ao dos exércitos, em nome de Yahshua Mashiach. Aleluia, irmãos. Que assim seja.